sobre o processo de duplicação do DNA. Então, a duplicação ou replicação do DNA é um processo semiconservativo e bidirecional. Por que é semiconservativo? Porque você observa que quando o DNA ele vai ser duplicado, aqui representa a molécula do DNA, que as ligações entre as bases nitrogenadas de cada nucleotídeo que fica no interior da hélice. Então, a primeira coisa que ocorre é essas ligações elas são quebradas para o DNA ele ficar aberto, para que ele possa ser duplicado. Então, o DNA ele fica aberto, essas ligações são quebradas, e aí os nucleotídeos que se encontram no núcleo vão se colocando aqui de acordo com o pareamento. Nucleotídeo que tem a adenina se liga com o nucleotídeo que tem timina. O que tem citosina com a guanina. E assim vai começar a formar uma nova hélice, copiando de acordo com a sequência de nucleotídeo da hélice original. Então, no final vai se formar duas moléculas de DNA. Essas novas moléculas formadas terão metade do material genético será da hélice original e a outra metade que foi formada. Então, ela conserva, é semi-conservativa, conserva metade do material genético da fita mãe, né? E ela é bidirecional por quê? É bidirecional porque a gente viu que a dupla hélice ela é formada por duas hélices que são antiparalelas, ou seja, em sentidos contrários. Uma ela é o sentido 5', 3', e a outra é no sentido 3', 5'. E o que acontece? As ligações que ocorrem entre os nucleotídeos, ela sempre ocorre entre a hidroxila, que está ligada ao carbono 3' de um nucleotídeo, e o fosfato, que está ligado ao carbono 5' de outro nucleotídeo. Então, para que essas ligações ocorram, ela tem que ter um sentido. Sempre vai ocorrer nesse sentido aqui. Por isso que uma das fitas, a formação dela é contínua. E a outra, ela tem uma formação, ela vai formando de forma descontínua. É preciso esperar que abra a dupla hélice e aí um pedacinho vai se formando. Depois que abre mais, forma-se outro pedaço. Por quê? Para seguir sempre esse sentido de ligação dos nucleotídeos. Esses pedacinhos dessa nova hélice que está se formando é chamado de fragmentos de Okazaki. No processo de duplicação do DNA estão envolvidos várias enzimas. Uma das primeiras enzimas que a gente pode comentar seria a helicase. O que é que a helicase faz? Ela justamente quebra as ligações de pontes de hidrogênio que ocorrem entre as bases nitrogenadas que mantêm a hélice unida, as duas hélices unidas do DNA. Então, a helicase ela vai abrindo o DNA. Vem aqui, ó. A helicase ela vai abrindo a molécula de DNA. É justamente essa a função da helicase. Depois,
À medida que essas ligações são quebradas, o que é que acontece? A dupla hélice ela fica aberta e vai gerando uma tensão aqui, ó. Você vai abrindo e aqui fica tudo enrolado nessa região aqui do DNA. À medida que vai abrindo, você vai quebrando as ligações e vai abrindo a dupla hélice. E aqui vai ficando uma coisa muito enrolada, uma tensão muito grande. Aí entra outra enzima chamada de girase, que é uma topoisomerase. O que é que ela faz? Ela corta, ela quebra essas hélices. Quando ela quebra, ocorre que essas hélices elas giram para desfazer a tensão que existe, que foi criada aqui. E aí depois vem outra enzima chamada de ligase e liga novamente o DNA, né? As hélices do DNA. Depois tem outra enzima chamada de primase. O que é que essa primase faz? A primase sintetiza o primer. O que é o primer? É um pedaço de RNA, não é DNA, é RNA, que tem a função de iniciar a duplicação do DNA. Então, ela tem essa função, sintetizar o primer, a primase. Depois que ocorre que o primer é sintetizado, inicia-se então a duplicação ou replicação do DNA. Aí entra em ação a enzima DNA polimerase. O que é que ela faz? Ela pega os nucleotídeos que vão se colocando aqui de acordo com a especificidade, sempre a adenina se liga à timina, que é um nucleotídeo que tem como base nitrogenada a timina. E aqui outro nucleotídeo que tem como base nitrogenada a citosina, que liga-se à guanina. Então, vai se ligando de acordo com a sequência. E aí, quem é que vai ligar um nucleotídeo ao outro? É a DNA polimerase. Quando ele liga um nucleotídeo a outro, que se pareou nessa sequência aqui, aí ele vai formando a fita complementar. E assim, realizando o processo de formação, de duplicação desse DNA. No final do processo, o que é que acontece? Os primers, no final da duplicação do DNA, os primers, que são os pedaços de RNA iniciador da duplicação, eles são retirados e substituídos por nucleotídeos que formam o DNA. E no caso desses fragmentos que são formados, os fragmentos de Okazaki, na fita que ela se forma dessa forma assim, dessa maneira, que é chamada de fita atrasada, esses pedaços eles vão sendo ligados pela ligase, que vai ligar esses fragmentos de Okazaki, a enzima ligase. Então, gente, bons estudos e até mais.